Olá, comunidade do Colégio São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso CS Play Podcast. E hoje um CS Play mais leve, descontraído, falando de uma coisa muito bacana, fotografia. Então, já de antemão, quero agradecer a presença da professora Carla de Artes aqui no nosso CS Play Podcast, professora de Artes do Colégio São Paulo. E hoje nós vamos falar de fotografia. Então, você que segue, que curte, que gosta de assistir os nossos episódios aqui do CS Play Podcast, divulga, fala para amigos, manda o link, né? E também vai lá, te inscreve no canal, curte, compartilha aquilo que é de praxe. E aí você vai curtir mais um episódio hoje para a gente falar aqui de fotografia, um pouquinho também da experiência da professora Carla no ramo da fotografia, nessa arte que é a fotografia e como ela também pode ser utilizada de maneira didática em sala de aula também, como um processo que as crianças podem também realizar a partir do celular. Então, já sabe, vem embora, vem com a gente aqui no CS Play Podcast. Muito bem, professora Carla com a gente aqui. Professora Carla, fotografia é uma arte, a gente pode considerar uma arte a fotografia? Olá, obrigada primeiro, né? Agradeço pelo convite. Tá? A casa é sua, bom. A casa é nossa. A gente está sempre aberto aqui para esse bate-papo. Obrigada. É sempre bom falar de artes, é sempre bom falar de fotografia, né? Tenho muito prazer no que eu faço e compartilhar esse conhecimento é muito legal para mim. Fotografia é uma arte, professor Franco, com certeza, né? A fotografia, ela faz você ter um olhar diferenciado para a realidade, você olhar de uma forma diferente para a vida, né? Toda fotografia, ela traz ali uma gama de informações, é um olhar de uma pessoa, né, sobre o mundo. Então, por ser uma forma também de comunicação, uma linguagem, ela está dentro do campo da arte, com certeza, né? E quando foi que começou isso com você, essa paixão de entrar nesse mundo da fotografia e também passar a utilizar isso dentro da sua profissão em sala de aula? Vamos por parte, né, na verdade. Essa paixão pela fotografia começou quando e de que maneira? Bom, quem me influenciou a gostar de fotografia foi meu pai. Meu pai fotografava, né, não profissionalmente. Na verdade, ele era de um ramo que não tinha nada a ver com a arte. Mas ele gostava particularmente de fotografia, né? E naquela época ainda era fotografia analógica, né? Muitos jovens, hoje em dia, nunca tiveram nem contato com uma máquina analógica, não sabem como é o processo e tal. Então, naquela época, ainda era analógica. E eu era simplesmente apaixonada, né? Por ver o meu pai fotografando, ele levava para revelar naquela época, né? Então, quando ele trazia as imagens que ele tinha feito na câmera, eu achava aquilo assim fantástico, né? Para mim, todo o processo era lindíssimo. Então, por conta dessa influência do meu pai, foi que eu comecei a gostar de fotografia, né? Terminei a escola e aí pensei, pô, o que eu vou fazer, né? E aí, o único ramo assim que me interessava era o ramo da fotografia. Vou fazer uma graduação em fotografia. Só que aqui em Belém a gente não tem graduação em fotografia, né? Nós temos o curso de Artes Visuais e Tecnologia da Imagem, que abrange ali uma parte, o conhecimento da fotografia. Só uma curiosidade, Carla, onde é esse curso? Ele é oferecido por quem? O curso que eu fiz foi na UNAMA. Tem na UNAMA e tem na SMAC, né? Na Federal também tem, mas o da Federal ele é mais voltado para as artes plásticas, então é mais voltado para essas artes, digamos assim, clássicas, tradicionais. Escultura, pintura, desenho. Sim. Não abrange tanto essa questão mais tecnológica, né? Mas também tem fotografia no curso de arte da Federal. Bom, fui para a UNAMA, lá eu tive meu primeiro professor de fotografia, que foi o Mariano Clautal, né? Excelente professor, quero até mandar um beijo para ele se ele estiver vendo nosso podcast. Né? Vai ver, só mandar para ele que ele vai ver aqui a gente. É verdade. Falando e aí sobre ele isso. foi um dos meus primeiros professores. De lá para cá eu comecei a estudar fotografia, tive outros professores como Miguel Scaoca, o Luiz Braga, enfim, né? Me formei e vim trabalhar como professora de artes.
O que me despertou essa questão de usar a fotografia como uma ferramenta pedagógica foi o próprio interesse dos alunos, né, com essa temática da fotografia. Hoje em dia, todos praticamente têm um celular e esse celular faz foto, né, captura a imagem. E eles têm um encantamento, assim. A maioria curte, gosta. Eu pensei, bom, vou unir o útil ao agradável, né? E aí, posso já comentar sobre o nosso projeto daqui do... Sim, pode. E aí, a fotografia ela acaba se transformando numa ferramenta, num instrumento de ensino e aprendizagem, né? Com certeza. Já se transforma nesse processo. E aí, o que você chega no projeto aqui da escola, né, para trabalhar com os alunos essa questão das técnicas de fotografia a partir do celular, não é isso? Sim. Nós fizemos um projeto, né, agora em agosto, né, em comemoração, inclusive, ao Dia Mundial da Fotografia. Nós fizemos uma atividade onde os meninos, durante as férias, aproveitaram para fazer várias fotos usando o celular. Nós coletamos essas fotografias e fizemos uma grande exposição chamada Janelas da Alma, né? Por que a gente deu esse título para exposição? Porque eu acredito assim, que quando você faz uma fotografia, ali você utiliza muito mais do que o teu olhar, né? Ali você tem toda uma experiência de vida que você coloca quando você captura uma imagem. É assim um processo, digamos assim, um pouco mais profundo, né? Bem subjetivo. Então, a partir desse interesse deles, nós lançamos mão dessa atividade. Assim, foi surpreendente o resultado. Tivemos imagens lindíssimas. Era uma das coisas que eu ia te perguntar, o resultado disso e como é que foi a receptividade dos alunos. Eles amaram, né? Curtiram muito. Inclusive foi um sucesso nas redes sociais, enfim, né? Nós divulgamos isso através do Instagram da escola e foi uma das publicações mais curtidas que a gente tem até hoje no Instagram da escola. Muita gente gostou. Os alunos adoraram, amaram o resultado, porque as imagens realmente ficaram assim, imagens com muita qualidade, né? Eles colocaram, se empenharam em fazer, né? E trouxeram imagens muito legais, né? Nesse projeto, o que me surpreendeu, assim, nós temos uma aluna no ensino médio que ela tem deficiência visual, né? E aí, quando eu pensei em trabalhar a fotografia, foi um desafio primeiro para mim, né? Como eu vou trabalhar a fotografia? Porque você precisa desse olhar, né? Como eu vou trabalhar a fotografia com essa aluna? É aí que entra a questão de um olhar diferente, né? A gente não enxerga somente com o olho, né? A gente tem várias outras formas de enxergar. E aí eu quis trabalhar justamente isso com a Isabela, que é essa nossa aluna, né? Orientei como ela deveria fazer a atividade. Ela teve ajuda de pessoas na casa dela para orientar essa seleção do que ela ia querer fotografar, e ela conseguiu produzir 3 imagens, né, na residência dela mesmo, e assim foi muito legal ver ela participando. Os alunos também gostaram muito, e eu me surpreendi com o resultado, foi bem bacana. E você fez me lembrar agora um pouquinho, porque que é uma aluna que nós temos aqui com deficiência visual, né, e ela participou do projeto de fotografia. Isso faz a gente pensar que a percepção, né, de capturar uma realidade não é só com os olhos. Nós temos os outros órgãos do sentido também. E a fotografia, ela é muito também a questão da imaginação, do imagético, né? Ela criou uma imagem, né? Essa imagem ficou como referência e ela usou essa imagem para capturar aquela fotografia, por mais que ela não tenha conseguido ver literalmente a imagem, mas ela é como se ela tivesse formulado a imagem na imaginação dela, sabe? Então é uma outra forma de ver a vida, na verdade. O Milton Santos, que é um geógrafo, que é uma referência para mim, falava sobre isso, né? Paisagem é tudo aquilo que você pode ver, mas também você pode perceber pelos outros órgãos do sentido. Então, você capta pela audição, você capta pelo olfato, você capta pelo tato e você consegue reproduzir uma imagem próxima do real a partir desses outros órgãos do sentido. Isso é bem filosófico, né? Perfeito. Carla,
Existem assim, claro, para o projeto o aluno tem que ter um celular para poder realizar. Mas existem assim princípios, técnicas, conhecimentos prévios que o aluno precisa ter para fazer a fotografia naquela perspectiva? Sim, existem. Inclusive, antes da gente partir, né, para fazer realmente o exercício de captura da imagem, eu tive uma aula com eles onde eu dei algumas orientações básicas de como usar o celular para fotografar, né? Porque hoje em dia a gente pensa assim, vou comprar o melhor celular e esse melhor celular vai me dar uma imagem legal. Nem sempre é assim, né? Você tem que minimamente saber mexer no teu celular, saber ali aproveitar os recursos que aquela mídia te oferece, né? Então, antes da gente partir para fotografar, eu falei sobre esses recursos técnicos que todo celular tem, né? Então, mesmo você que tem aquele celular que não é o top das galáxias, né? Você pode produzir desde que você saiba utilizá-lo. Então, eles tiveram essa prévia orientação, né? Eu acredito que tenha sido também por conta dessas orientações que eu dei que surgiram imagens tão bacanas, né? Foi dado também uma orientação para eles sobre a pós-produção, né? O que é a pós-produção? Você faz a foto tá legal, mas ela pode ficar melhor ainda, né? Então, eles usaram alguns aplicativos de celular gratuito que qualquer pessoa pode baixar para fazer a pós-produção, né? Para dar aquela melhorada na foto. E aí, as fotos ficaram bem bacanas. Para quem está assistindo a gente que não teve oportunidade de ter tua aula, a orientação, esse curso, que orientações básicas a gente poderia dar para quem está assistindo a gente em casa? Certo. De como iniciar, né, essa técnica de fotografar a partir do celular, tendo um melhor enquadramento, uma melhor perspectiva, né, se é contra ou a favor da luz, para quem não tem a noção básica. Que orientações a gente poderia dar para essas pessoas? Olha, é bem legal falar sobre isso, porque assim, quando a fotografia ela era analógica, parece que as pessoas elas pensavam mais antes de apertar, antes de clicar o botão da imagem, da máquina, né? Hoje em dia, com o celular, você pode fazer um número infinito de fotos. Então, isso gera meio que uma não preocupação, digamos assim, na hora de capturar as imagens. A gente falou, inclusive, sobre isso, né? Sobre a composição da imagem, sobre você parar e pensar naquilo que tu tá fotografando, né? Analisar todo o enquadramento, o que está aparecendo na minha imagem, o que eu quero que apareça na minha imagem, como eu devo fazer para fazer uma melhor foto. Então, tudo isso a gente conversou. Porque não é só você pegar o celular, apontar e registrar. Não. Vamos pensar um pouco sobre essa imagem que a gente está fazendo, né? Qual é o melhor ângulo? O que eu quero informar para quem está vendo, para o meu leitor, né, visual? O que eu quero informar para ele com aquela imagem? Então, assim, vamos pensar um pouquinho antes de capturar a imagem. Então, assim, algumas dicas que eu dei foi, né? Se você quer fazer uma foto legal, faça fotos com uma luz adequada. Se for uma luz natural, de 7 até as 9 horas da manhã é uma luz linda. A partir das 5 horas da tarde também. A partir das 17 horas também, né? Então, primeira dica foi a questão da luz. Ter uma iluminação adequada para a sua foto. Eu digo sempre que a luz é 80% da foto. Você ter uma iluminação legal já gera uma foto bacana, né? O enquadramento também. Às vezes a gente aponta o celular para um local e aí tem diversas coisas que aparecem na nossa imagem que às vezes a gente não percebe, né? Às vezes a gente vai fazer uma selfie, aí tem alguém lá atrás, ou então qualquer situação inadequada atrás da gente que a gente não percebe. Então, olhar tudo que está ali, né, no enquadramento do celular com atenção também é importante, né? E algumas outras dicas bem técnicas, assim, de como usar o celular, né? Mas tudo muito básico, mas assim, que qualquer pessoa pode aprender e recursos que tem em qualquer celular, desde os mais antigos até os mais atuais, né? Então são pontos importantes que tem que se tomar cuidado, né? Sim, enquadramento e iluminação. Iluminação. Que é 80% eu acredito que esses dois fatores são os principais. Certo. Carla, me diz uma coisa, tem assim concursos de fotografia? Porque as pessoas gostam de fazer a foto, mas também gostam de mostrar. E é bom também ser premiado de vez em quando, porque é o reconhecimento do trabalho.
Pra galera que tá assistindo a gente aí, que concursos existem, aonde quando ocorrem esses concursos de fotografia? Eu acho que tem do Círio, não tem do Círio? Olha, existem vários concursos de fotografia, né? Assim, um que eu acho legal, que alunos, por exemplo, né, podem participar, qualquer pessoa pode participar, não precisa ser profissional da fotografia. Nós tínhamos um salão aqui em Belém, eu não sei se ano que vem vai voltar, ele parou por conta da pandemia e, assim, até agora ainda não voltou. É o Salão Pequenos Formatos do CCBU, da Escola CCBU, né? Então, nesse concurso, qualquer pessoa pode participar. Pode ser profissional ou não, você vai, escreve teu trabalho, faz lá um regulamento, enfim. É um concurso legal, ele tem um peso, você tem uma premiação para esse concurso, né? Os demais, eu acredito que seja mais voltado para profissionais da fotografia, nem tanto assim para amadores, né? O que eu sei que também pode receber amadores é esse do CCBU. Certo. E aí, o do Círio que a gente tinha falado, eu lembro que tinha alguns amigos que faziam fotografia durante o dia do Círio e tinha uma exposição, não recordo agora se ainda existe, lá na... Sim, ainda tem. Lá no centro de Nazaré, no CAN, não me recordo agora o nome, mas tinha uma parte lá que ficava, né, feita... Não é no Museu do Círio, não, né? Não lembro se é no Museu do Círio, mas lá no CAN, né, tinha um espaço reservado. Qualquer pessoa pode participar. Como é que são os critérios? Olha, eu acredito, eu não sei te dizer exatamente os critérios desse concurso, mas eu acredito, assim, pelo nível de imagens, né, que eu já vi lá nesses concursos, que é somente para profissionais, né? Eu não sei te informar se é para qualquer pessoa, inclusive amador. Agora me bateu uma curiosidade. Para se tornar profissional, existe algum tipo de regulamentação, algum tipo de critério para se tornar um fotógrafo profissional? Não. Basta você ter conhecimento, fazer aquilo de forma correta, né? Ter qualidade no teu trabalho. Certo. Não existe um regulamento, até porque, como eu te falei, aqui em Belém a gente não tem ainda a graduação, né? Então, se eu quiser trabalhar com, por exemplo, eu sou amadora, eu na verdade me considero amadora na fotografia, né? Eu me considero uma professora de arte e não uma fotógrafa. Eu sou uma professora de arte que gosta de fotografia, né? Então, se eu quiser, por exemplo, trabalhar com fotografia, basta eu ir atrás de conhecimento, estudar, ter um bom equipamento também, certo, né? Eu acredito que seja assim esses dois pilares, ter um bom equipamento e estudar. Porque tem gente que tem um bom equipamento, mas não gosta de estudar. E aí não adianta nada, né? Então, eu tendo esse pacote, esse combo, digamos assim, eu consigo trabalhar com fotografia de evento, fotografia artística, enfim. Vamos criar uma situação aqui. Vamos supor que eu não tenho uma profissão paralela e queira me transformar em um fotógrafo profissional e quero viver da fotografia. Como é que está o mercado hoje para um profissional de fotografia? Ainda está engatinhando? Ainda é pouco valorizado? Dá para viver? Não dá? Olha, eu vou te falar uma coisa que muitas pessoas, apesar de morarem aqui em Belém, no Pará, não sabem, né? A gente tem, assim, profissionais muito bons na fotografia aqui em Belém, né? Tanto nessa fotografia, digamos assim, mais artística, quanto nessa fotografia mais comercial, né? Galera que faz ensaio, aniversário, tá? Então, a gente tem profissionais hoje em dia, assim, maravilhosos, né? Eu poderia ficar aqui falando horas, vários nomes. A concorrência, aqui, vamos falar aqui de Belém, né? A concorrência é forte, né? Então, para você trabalhar com fotografia, é como eu estou te falando, você tem que estudar, você tem que primeiro querer aquilo, né? Eu acho que quando a gente quer alguma coisa, a gente se empenha, a gente vai atrás, né? O foco, enfim. Então, você tem que ir atrás de estudar. Estudar a imagem, composição, enfim. Até porque hoje os recursos assim, nós temos muitos recursos tecnológicos, né? A fotografia está muito avançada, a questão dos recursos nas câmeras, assim, estão cada vez melhores. Então, a gente tem que cada vez mais se aprimorar, tá?
Hoje em dia tem uma questão assim que tá rolando, que um dia desse eu estava vendo uma reportagem que parece que no Japão já eles estavam criando robôs programados para fazer fotografia em eventos, aniversário, casamento, né? Então, como é que a gente vai concorrer com essas máquinas, né? A gente sempre vai ter o ser humano, ele sempre vai ter um olhar diferencial, claro, né? A fotografia é uma arte, a arte ela parte aí da criação humana, né? Então a gente sempre vai ter esse olhar diferenciado, mas assim, é uma coisa que me preocupa, porque a gente tem muitos recursos, né? A tecnologia ela está cada vez avançando de uma forma mais veloz, né? A robótica e a inteligência artificial, né? Pois Cada vez mais penetrando aí em vários meios, né? Isso é preocupante. Mas o de certo é que, na minha concepção, nada substitui o olhar humano. Nada substitui. Nada. Carlinha, muito obrigado. Tá? Eu que agradeço. Pela participação aqui, pela oportunidade, pela entrevista, bater um papo aqui sobre fotografia, sobre as técnicas, mostrando um pouco da tua trajetória como professora, como fotógrafa também, e poder compartilhar um pouco desse conhecimento para quem acompanha a gente, está em casa, assiste, para a comunidade em geral, os profissionais, alunos, professores, pais, e que estão aqui com a gente constantemente. Então, mais uma vez, muito obrigado. Se você quiser se despedir, pode se despedir do nosso público, dar uma palavrinha com eles. Pois é, primeiro dizer mais uma vez, né? Muito obrigada pelo convite. É sempre bom ver a arte tomando seu espaço, principalmente dentro das escolas, né? E você que está aí nos assistindo, né? Que quer conhecer um pouco mais de fotografia, que quer ser meu aluno, quer ser aluno do professor Franco, vem para cá para o CSP, que você vai ter, né, o ensino de qualidade. E quem sabe não rola uma oficina também de fotografia para os pais, né? É verdade. E os pais importantíssimo isso. É isso aí, gente. Então você que ainda não segue, te inscreve lá, segue a gente, curte, compartilha, envia o link desse bate-papo, dessa entrevista, dessa conversa com a professora Carla e aguardem os próximos episódios aqui do nosso CS Play Podcast. Vem com a gente. Tchau, galera! Em nosso canal, você irá encontrar os mais diversos temas. E o que é bom, produzido pelos nossos alunos, professores e colaboradores. É um prazer tê-lo por aqui. Explore à vontade. Teremos sempre novos episódios para você. Até mais!